Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e faltando alguns dias para a prova do vestibular segunda fase da Unesp, vestibular 2021, vamos à resolução dos dois últimos anos de vestibular que eu listei naquele vídeo sobre as dicas para a segunda fase do vestibular Unesp. O vídeo está aqui no card e antes da gente começar o vídeo do vestibular 2017, eu já deixo um aviso. Ao fim desse vídeo você vai ser direcionado para a resolução do vestibular 2016 e, além disso, se inscreve aqui e deixa o seu like para esse vídeo ser recomendado para outras pessoas, porque é isso que movimenta aqui esta plataforma. Então vamos lá, aqui a capa do vestibular 2017, né, o vestibular que foi realizado no dia 18 de dezembro de 2016, né? Normalmente o vestibular da Unesp segunda fase era realizado em dezembro, e nós vamos aqui à primeira questão, que é uma questão que traz um trecho da Divina Comédia, né, do poeta italiano Dante Alighieri, no início do século XIV, né? Então ele faz aqui uma colocação temporal, né, de um momento em que o Dante viveu, né? O Dante morreu em 1321, e aí vinha o poema: como em seu arsenal os venezianos fervem no inverno o pegajoso pez, para seus lenhos consertar os danos. Aí tem um vocabulário ali embaixo, né? Quer dizer, no inverno os venezianos trabalham no arsenal, quer dizer, o estaleiro nós chamaríamos hoje, fervem o piche para consertar o casco, né? O lenho, né? A parte de madeira dos barcos, quer dizer, ele está falando da preparação dos navios para outro momento em que será possível a navegação. Pois não podendo navegar, ao invés, há quem renove o lenho ou calafete, quer dizer, vedar, fechar os danos, né? Calafetar é isso. O casco que viagem muita fez. E um na proa, na popa, outro arremate. Um faz o remo, outro torce o cordame. Um remenda a granvela, outro o traquete, que é o mastro. Então aqui ele está falando da reparação dos navios, da preparação para um novo ciclo de viagens. Nos versos o poeta refere-se ao trabalho de reparação dos navios venezianos. Descreva a natureza do trabalho desenvolvido no arsenal e explique o motivo da crise econômica das cidades italianas a partir do final do século XV. Bom, então primeira coisa, o poema ele só pode descrever até o início do século XIV. Então ele está colocado num período de auge do comércio das cidades venezianas. Qual é a natureza do trabalho desenvolvido no arsenal? Pessoal, a Unesp gosta muito dessas relações de trabalho, haja vista a quantidade de questões que envolvem divisão do trabalho, menções, né, à riqueza das nações do Adam Smith nos últimos vestibulares. Nesse caso específico, nós estamos falando de um trabalho artesanal, né, um trabalho manual feito por artesãos altamente qualificados, que eram os construtores de navio, né, os carpinteiros e marceneiros especializados na construção naval. Isso não era um trabalho trivial, tá? E você também poderia mencionar que esses trabalhadores eles são livres, né, aí fazendo uma contraposição, por exemplo, à ideia do trabalho servil, né, do período feudal, né, porque no final da Idade Média, na transição para o Renascimento comercial, você começa a ter em algumas atividades essa marca, né, do trabalho ser livre e remunerado. Então aqui nós estamos falando de um trabalho inserido já num contexto de capitalismo comercial. Então seria isso, né? Trabalho de artesãos livres, remunerados, altamente especializados. Já a segunda parte, que hoje seria um item B numa questão dissertativa, né? Explica o motivo da crise econômica das cidades italianas no final do século XV. Galera, final do século XV, passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Aqui você poderia mencionar duas coisas. Primeiro, o cerco de Constantinopla, né, que inviabilizou essas rotas exploradas pelos venezianos, né, porque esse comércio aqui realizado em Veneza era o comércio que ligava a Península Itálica ao Império Bizantino, né, a Constantinopla,
que era o grande porto aonde os europeus obtinham mercadorias do Oriente, né? As mercadorias orientais chegavam até Constantinopla por rotas terrestres, né? Rotas pelo Oriente Médio. Dali eram transportadas de navio, não só pelos venezianos, mas por outras cidades litorâneas italianas que tinham sua burguesia comercial. E aí de Gênova, Florença, Veneza, né, partiam rotas para as feiras no interior da Europa Central. Então, primeira coisa, falar do cerco de Constantinopla, né, o fim do Império Bizantino, tomado pelos turcos no século XIV. E também, no século XIV não, no século XV, e também da expansão marítima realizada ao longo do século XIV, né, por portugueses e depois por espanhóis, que desviou o foco do comércio do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E aí você poderia inclusive considerar que no final do século XV nós temos dois eventos marcantes, né? Primeiro, a descoberta da América pelo Colombo em 1492, depois a chegada do Vasco da Gama na Índia em 1498, estabelecendo uma rota direta entre a Europa e o Extremo Oriente, não mais pelo Mediterrâneo, mas agora pelo Oceano Atlântico, contornando a África. Podia falar então de todo o desenvolvimento do comércio no Atlântico, o que prejudicou demais a manutenção dessas atividades comerciais nas cidades italianas. Então, era para dar este contexto. Tá? Legal a questão que mistura tanto um elemento de Idade Média com essa transição para a Idade Moderna, com ênfase também na questão da mudança de foco do comércio do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, dá para revisar várias coisas aqui nessa questão. Questão 2, uma questão muito boa, muito interessante, porque faz aquela interface entre literatura e história, né? Usar obras literárias como documento histórico, né? Como registro de uma época, é algo que tem ganhado muito espaço e que explica bastante por que você tem que pensar na leitura de obras obrigatórias para os vestibulares que têm listas de livros, FUVEST, Unicamp, não só para a prova de linguagens, mas também para a prova de história, né? Então, por exemplo, agora vai ter a leitura obrigatória da Carta do Pero Vaz Caminha, né? Então, você tem aí uma base aí para muitas questões envolvendo história, envolvendo as navegações. E aqui, no caso, pegaram Dom Casmurro, né? Um clássico, Machado de Assis, para descrever a realidade da sociedade brasileira, especialmente do Rio de Janeiro, ali na transição do Império para a República, né? Esse é o período em que Machado de Assis escreve suas obras, né? Então, leia o trecho do romance Dom Casmurro, 1899, né, de Machado de Assis, em que o personagem Bentinho apresenta ao amigo Escobar os bens de sua família. Só um detalhe, o livro é escrito em 1899, ou seja, o Brasil já era república e a escravidão já havia sido abolida há 11 anos. No entanto, como o livro cobre um período temporal da vida de Bentinho, parte é passada, então, aqui neste Brasil que ainda tem escravos, né? Agora não voltamos mais a viver na fazenda. Olha aquele preto que ali vai passando. É de lá, Thomas. Aí o escravo responde: Nhonhô, estávamos na horta de minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Né? Aí tem uma pausa. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Com efeito, todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Importante observação de Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, distinguindo-se por um apelido ou da pessoa ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua. Ou seja, o Bentinho tinha vários escravos. E agora ele vai explicar o que os escravos faziam. Andam ganhando na rua
significa que ele tinha escravos de ganho, escravos que, por exemplo, estavam envolvidos em atividades comerciais, prestavam serviços a ganho. E aí, obviamente, o acerto é o quê? Parte dessa renda, desse ganho, é entregue ao proprietário, é parte da obrigação do escravo. Né? Isso é muito semelhante aos escravos descritos na obra O Curtiço, né? As escravas, por exemplo, que são lavadeiras. Outros estão alugados, também era normal você fazer isso, né? Você combinava com alguém, cedia o escravo temporariamente a ele em troca de um pagamento, você alugava a mão de obra do escravo. Não era possível ter todos em casa, então tem escravos domésticos, que é o caso ali desses escravos que ele menciona, né, que ele conversa com o Thomas. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. Mas a maioria dos escravos era empregado, então, nas atividades agrícolas, né? Afinal, a família tinha uma fazenda. O enredo de Dom Casmurro transcorre na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro. A partir de análise do texto, do trecho, né, explicite a visão do proprietário sobre seus escravos, as origens desses escravos e os tipos de exploração escravista na sociedade brasileira do século XIX. Bom, vamos por parte. A visão do proprietário sobre os escravos. Bom, o Bentinho mostra ao Escobar os escravos e são os bens de sua família, ou seja, ele mostra esses escravos porque ele entende que os escravos, primeiro, são sua propriedade, então ele exibe os escravos ao amigo Escobar como forma de mostrar o seu status, o seu poder. Olha quantos escravos eu tenho. É algo semelhante a, nos dias de hoje, você exibir seus bens aos seus amigos nas redes sociais, esse tipo de babaquice, né? Olha aqui a minha sala com 18 sofás brancos, né? Olha a minha garagem com 7 BMWs. E isso seria o Bentinho de 2021. O Bentinho do Segundo Reinado, ele mostra para o Escobar, olha quantos escravos eu tenho, olha que legal, como eu sou rico. Então é nesse sentido, né? A propriedade de escravos era um símbolo dessa riqueza, desse poder no contexto da escravidão. As origens dos escravos. Tem escravos que têm ali apelidos de acordo com a sua região de origem, né? Pedro Benguela e Antônio Moçambique, ou seja, boa parte destes escravos eram africanos, mas também haviam escravos já nascidos aqui no Brasil, inclusive porque nesse fragmento ele menciona que o escravo Tomás é casado com a escrava Maria, ou seja, haviam escravos vindos da África, haviam escravos já nascidos no Brasil, mas é interessante como o escravo vindo da África tem isso ressaltado, inclusive na forma como ele é chamado, tá? Como é dado uma espécie de apelido a ele, né? E as formas de exploração, né? Na área rural, a maior parte dos escravos era empregado em atividades produtivas do campo, quer dizer, trabalhavam na lavoura. Já no meio urbano você tinha tanto os escravos da casa, que trabalhavam fazendo serviços domésticos, né, e serviços ali da necessidade direta do senhor, que era o caso, por exemplo, do Tomás e da Maria, mas você também tinha essa possibilidade dos escravos de ganho, né, dos escravos que eram usados como mão de obra em serviços e nas atividades comerciais. Tá? É bem interessante perceber essa variedade de aplicações dos escravos no meio urbano. E aqui fazendo um grande parênteses. Pessoal, o escravo de ganho, ele é um escravo que lida com dinheiro. E é este escravo de ganho que acaba tendo diversas formas de relação com o seu senhor. Inclusive, não é incomum que os escravos de ganho entreguem parte daquilo que eles obtêm pelo seu serviço ao seu proprietário, mas existe sim a possibilidade que eles fiquem com parte dos ganhos, né, com algum excedente desse ganho. E isso era acumulável pelo escravo, e é a partir deste processo que é possível compreender a compra de alforrias pelos escravos. Tá? Então é muito no contexto
dos escravos de ganho de meio urbano, em que a perspectiva de compra da alforria se materializa. E aí a gente também tem que pensar que no Rio de Janeiro, nessa fase final da escravidão, você tinha nas ruas da cidade muitos escravos de ganho, muitos libertos, né, muitos ex-escravos, e aí ex-escravos por diversas formas, né, tanto alforria comprada, como até alforria ganha por diversas relações, às vezes até por testamentos, às vezes até por uma tentativa dos proprietários de estimular o bom comportamento dos seus escravos, premiando um escravo tido como ideal, como de bom comportamento com a liberdade. Então, quer dizer, você, em tese, abre mão de um escravo para criar uma situação de comportamento esperado para que os outros almejem a liberdade e se comportem dessa forma. Então, quer dizer, havia uma diversidade de indivíduos no Rio de Janeiro, o que já não permitia mais às pessoas partir do princípio de que todo negro era um escravo. Grande parte da população negra do Rio de Janeiro, nessa fase final da escravidão no Brasil, já não era submetida a formas de escravidão, e muitos dos que eram submetidos a formas de escravidão estavam agregados ou ao trabalho doméstico ou a esse modelo do escravo de ganho. Então, assim, é uma realidade muito diversa. Isso fica muito ilustrado também no Cortiço, né? Que é um livro que mostra a escravidão, embora tenha uma questão anulada de vestibular, que trata como se ali não houvesse escravidão, né? Uma questão absurda, um erro absurdo de um vestibular. Depois eu vou fazer um vídeo comentando questões anuladas de vestibular de história pelos seus erros absurdos. E aí a questão 3. História de um governo. Fala de Getúlio Vargas, olha lá, um dos clássicos, né, dos vestibulares. Tem as várias charges. O caricaturista Benedito Carneiro Bastos Barreto Belmonte publicou no jornal paulistano Folha da Noite essas caricaturas do governo do Vargas, né? Elas retratam as reações de Getúlio às condições históricas de cada ano de seu governo, de 30 a 37. Escolha 2 quadrinhos e cite um momento histórico que cada um representa. Explica as razões das reações emocionais de Vargas a esses momentos. Bom, vamos lá. Então, em 1930, o Getúlio Vargas estava feliz, otimista, né, por chegar à presidência, materializar aí o objetivo dos tenentistas, que era essa refundação do Brasil a partir de um ideal de salvacionismo pelo meio militar, né? O Vargas chega à presidência como um representante desse pensamento do tenentismo. Então, 30 seria isso. 31, duvido que alguém teria colocado, né? É o primeiro ano ali dele de governo, já está implantando algumas mudanças. O importante seria 32, que ele está olhando com um certo ar de desconfiança. Por quê? Porque em 1932 explode a grande rebelião comandada pelos grupos urbanos paulistas e pela elite paulista, né, que pretendia retornar à presidência, né, as pessoas que não admitiam o fato do Júlio Prestes não ter sido o presidente empossado. Então você tem a chamada Revolução Paulista, né, ou para quem é aqui do estado de São Paulo, a Revolução Constitucionalista, né, que é um movimento que tem múltiplas interpretações, né? Queria derrubar o Vargas, queria a volta dos oligarcas ao poder, mas para outros era, na verdade, uma forma de forçar a realização de uma Assembleia Constituinte, né? Para que o Brasil voltasse a ter uma Constituição condizente com o seu momento de governo, que ainda era válida a mesma Constituição do período da oligarquia, só que cheio de remendos, né? O Vargas estava ali num período inconstitucional, quer dizer, o governo dele não correspondia ao que a Constituição determinava. 33, ele volta a estar tranquilo, porque afinal o movimento paulista tinha se encerrado, ele tinha convocado a Constituinte. 34, o Getúlio Vargas é renovado no poder a partir da promulgação da Constituição de 34, que é democrática. E embora a Constituição previsse eleições para presidente, o Vargas ele é mantido no cargo por um acordo, então ele é eleito indiretamente para ficar mais um mandato. Em 35, você tem
a Intentona Comunista, né, um movimento para tentar desarticular o Getúlio Vargas, e ele acaba, né, derrotando esse movimento. Em 1936, a gente já pode falar que o Vargas está começando a implantar o que viria a ser a ditadura do Estado Novo. Por quê? Porque o Brasil já está sob estado de sítio. Né? O Brasil ele passou a ser regido por um estado de exceção. Os direitos constitucionais suspensos, né? A cada tantos dias o Vargas renovava o estado de sítio. E em 1937, aí é o golpe do Estado Novo, né? O Vargas usa esses momentos de estado de sítio para fechar definitivamente o Congresso, mudar a Constituição, adotar um regime ditatorial que o levou até 1945. Então seriam essas as transições aqui apontadas, né? Era para escolher, obviamente, 2 quadrinhos, né? Imagino que a grande maioria tenha escolhido o 32 e 37 para falar da Constitucionalista e do Estado Novo. Era isso que o vestibular da Unesp queria, mas é uma ótima questão para a gente revisar aí todos os momentos relevantes desse primeiro período de governo do Vargas, né? Só lembrando que na década de 50 ele retorna eleito, única vez que o Vargas é realmente eleito para a presidência, né? Governa de 51 até 54, quando comete suicídio, né? E aí a última questão, né, a quarta questão deste vestibular da Unesp, falava da ameaça nuclear, né, durante ali o período das guerras mundiais, da Guerra Fria, essa coisa toda. Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar formam uma parte básica do lado sombrio da modernidade do século atual. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas substanciais de vidas consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos séculos precedentes. No presente século, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, uma proporção mais alta da população do mundo do que no século XIX, mesmo considerando-se o crescimento geral da população. Né? Anthony Giddens, Consequência da Modernidade. Sim, não é à toa que o Hobsbawm chama o século XX de Era dos Extremos, né? Embora tenha sido um século marcado por momentos, inclusive, de paz, contrariando o século XIX, que é basicamente um século de guerras contínuas. Em algum lugar do mundo está acontecendo uma guerra. A letalidade das guerras, né, a escala com que se faz guerra no século XX é obviamente muito maior. Né? Então é extremado também por isso. Né? Alternamos momentos de paz com uma letalidade absurda, né? Uma prosperidade incrível com fome absoluta. Então o século XX realmente é marcado por conflitos, esse tipo de situação. As duas grandes guerras do século XX tiveram, em alguns aspectos, causas semelhantes. Cite 2 fatores comuns que desencadearam tais guerras. E cite 2 razões de suas naturezas destruidoras. Bom, vamos lá. Fatores comuns das 2 guerras mundiais. Disputas territoriais. Né? A Primeira Guerra Mundial derivada claramente do imperialismo europeu do século XIX, e a Segunda Guerra Mundial uma continuação disso, já que, por exemplo, a Alemanha perdeu territórios ao fim da Primeira Guerra Mundial, sendo que tinha iniciado a guerra com o objetivo de ampliar seus territórios. Então, primeira coisa importante das 2 guerras mundiais é a questão territorial, disputas por áreas, não só na Europa como fora delas. Né? Essas 2 guerras tiveram desdobramentos na África e na Ásia. Outro fator importantíssimo, o nacionalismo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial acontecem dentro de um contexto de discurso nacionalista extremamente exaltado. Né? A Primeira Guerra Mundial muito ligado à própria ideia de surgimento de alguns estados, no caso da Alemanha e da Itália no final do século XIX, então a ideologia do nacionalismo era muito exaltada. E já no caso da Segunda Guerra Mundial, a gente pode considerar também que esse nacionalismo ele foi reforçado pela questão da crise econômica mundial, né? O que, em momentos de crise econômica, o nacionalismo se torna uma saída conveniente para certos políticos, né? Que
criam esse ar de xenofobia, essa ideia de que a desgraça da nossa sociedade é causada pelos estrangeiros que nos exploram e nos prejudicaram e coisa do gênero. Isso é a síntese do nazismo, né, do fascismo, entre outros aspectos, esse nacionalismo tosco, né? E aí nós temos o seguinte: cite duas razões de suas naturezas destruidoras. Bom, as duas guerras são também reflexos de um desenvolvimento industrial absurdo, ou seja, pela primeira vez se empregou tecnologia em massa visando a destruição. As armas químicas na Primeira Guerra Mundial, as armas nucleares na Segunda Guerra Mundial, mobilizar toda a indústria em torno da produção para a guerra, quer dizer, armamentos com poder de destruição até então inimaginado. E a outra grande questão que você poderia considerar aqui é a ideia da guerra total, quer dizer, nas duas guerras mundiais, pela primeira vez, se lidou com a ideia de que a guerra só termina com a destruição completa do outro, né? Tanto que nessas guerras se atacou populações civis, quer dizer, em larga escala, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial você bombardear cidades inteiras que não eram alvos militares. As próprias bombas atômicas jogadas pelos americanos no Japão dizimaram populações civis. Então, você tem essa escala maior de destruição, né? Não morre só quem está envolvido diretamente na campanha militar, né? Óbvio que nas guerras anteriores também morria a população civil, né? Não era uma guerra de tabuleirinho de xadrez apenas, mas não na escala que se observa nas duas guerras mundiais, em que o número de pessoas que morrem entre a população civil é de uma escala nunca vista antes. Só um detalhe, que é um erro que a galera muitas vezes comete. Ele fala que a primeira parte você tinha que falar fatores comuns. Galera, não podemos falar de divergências ideológicas aqui. Por quê? Embora você tenha na Segunda Guerra Mundial isso muito claro, porque de um lado você tem Alemanha e Itália, representantes do pensamento fascista, e do outro lado a União Soviética, né, um regime socialista, e os ditos regimes democráticos ocidentais, Estados Unidos, França e Inglaterra, que não eram tão democráticos assim, né, nos anos 40, mas obviamente era o que se entendia por democracia naquele momento. Isso não existe na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial não havia divergência ideológica alguma entre os países envolvidos. Eram todos imperialistas e, via de regra, eram todos governos monárquicos, tá? Com grande tendência ao autoritarismo. Por exemplo, não há grandes diferenças na forma de entender o Estado entre o czar da Rússia, o imperador da Áustria-Hungria e o Kaiser alemão. Então não havia, embora estivessem lados opostos, não haviam diferenças profundas no sentido da ideologia. Então eram as questões territoriais e eram as questões nacionalistas. E na segunda parte tinha que falar dessa questão da tecnologia e do alcance, obviamente, da guerra. Tá? Belezinha? Aqui do lado está o link para você ver o restante das resoluções, né? Se você está aí nessa fase final de preparação para a Unesp. Então, dá uma olhada e boa prova. Dia 8 temos a resolução da prova, inclusive. Então, se inscreve aqui para receber a notificação.